bom ter você aqui no canal do Portal Revoluta. Se essa é a sua primeira visita, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro do que rola por aqui, tá bom? Bom, chegamos a mais um episódio do Eu Que Fiz, mais um vídeo. Esse é o episódio de número 5 da terceira temporada. E o convidado desse episódio, ele já passou por aqui na segunda temporada, apresentando o conto, que é o Inácio, o nome do conto dele. Eu tô falando do Ângelo Asson. O Ângelo Asson é de São Paulo, ele é designer gráfico, é escritor independente. Durante a pandemia, aí no ano passado, em 2020, ele criou o Gran Sarau, que é um sarau online, e além de outras empreitadas no meio da escrita, inclusive uma oficina de escrita criativa. Bom, incansável, né? E agora, nesse episódio, ele vai apresentar o seu mais novo livro, que ele escreveu durante a quarentena, né? É um mix de textos, né? Falando de saudade, indignação, enfim, os sentimentos dele durante esse isolamento social, que é o transbordamento, a palavra como companheira. Então, assim, eu não vou falar muito sobre o livro, né, para não entregar o conteúdo, e eu deixo você agora com o quinto episódio do Eu Que Fiz, da terceira temporada, com o Ângelo Asson, falando do livro Transbordamento, a palavra como companheira. Oi, gente, quero apresentar para vocês o meu novo livro, meu novo lançamento, que é Transbordamento, a palavra como companheira, que são os meus textos escritos em 2020, ao longo do isolamento social. Então é um mix, é um livro que é um mix, ele tem poesias, contos, crônicas e literatura de cordel. Transbordamento. A inspiração para os textos de transbordamento estava em tudo aquilo que a gente viveu naquele período de isolamento social, né? Todas aquelas notícias, as mortes, as causas e consequências de tudo aquilo, do vírus, da pandemia. Então tudo aquilo refletiu em mim. Foram momentos de entendimento, de tensão, e tinha todo aquele clima político também, e então teve momentos, tem textos em que eu desabafo a minha raiva em relação do negacionismo, de tudo aquilo que estava rolando no país, no mundo. Então, a saudade também, né, das pessoas conhecidas, dos amigos. Então, tudo isso se transformou em textos, que eram, boa parte deles eram desabafos, né? Coisas que, como eu estava sozinho em casa, então eu tinha que extravasar de alguma forma. Então eu extravasei através da escrita. Bom, o nome Transbordamento, que inclusive eu fiz uma brincadeira na capa, que eu cortei a última letra O para ficar transbordamente, transbordamento, porque a minha mente transbordou. Agora, transbordamento é um termo científico, que é quando assim, o agente causador de uma doença, que normalmente está no animal, passa a infectar outras espécies, no caso o ser humano, no caso do Covid. Então, é quando o agente etiológico passa a infectar um outro ser vivo, uma outra espécie, que foi o que aconteceu com o Covid, que era de um outro animal, possivelmente tenha passado para o morcego, do morcego para o homem. Isso ainda está em estudo, mas o agente etiológico, que é o agente causador das doenças, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo. Então, transbordamento é um termo científico e tem muita ligação com essa coisa que a minha mente realmente, no ano de 2020, ela transbordou em forma de textos. Então é por isso que o livro se chama Transbordamento. Os textos deste livro não foram escritos para se tornarem um livro, né, no futuro. Começou a pandemia, eu comecei a trabalhar em casa, no começo tinha pouco serviço, então o meu escape para tudo aquilo que estava acontecendo foi realmente escrever. Então eu escrevia como desabafo, eu escrevia de forma poética,
escrevia contos, crônicas, participei de concurso literário, concurso de dramaturgia. Então, eu fui escrevendo, naturalmente, ao longo do ano. Chegou em dezembro, assim, eu falei, eu poderia fazer um apanhado com todos esses textos e criar um livro, né? Então, esse livro, na verdade, ele não foi escrito para ser um livro, ele foi montado. É um livro que eu digo aqui, até na introdução, que é um livro que foi montado. Ele não foi escrito para ser um livro. Então, eu compilei todos aqueles textos, aprimorei vários deles e criei Transbordamento. Então, se vocês repararem, eu tenho aqui no índice ele está separado aqui por meses, né? Começa em março, né, o meu confinamento, e vai até dezembro. Então são os textos de março até dezembro. Inclusive aqui tem essa brincadeira que aqui eu tenho o número de mortos mês a mês. Se você virar o livro, tem a curva de mortes. E não é exatamente um diário, né, mas eu achei que seria mais interessante colocar os textos em ordem cronológica, inclusive porque eu fiz uma pesquisa de algumas ocorrências, alguns fatos que aconteceram no Brasil, aconteceram no mundo. Falo sobre política, falo sobre o apagão no Amapá, sobre as queimadas na Amazônia. Então tem alguns textos pontuais no rodapé de alguns textos que é para o leitor entender um pouco do que estava acontecendo no país e no mundo e que levou a escrever determinado texto. Então tem essa ligação. Então, o leitor vai reparar que ao longo de todo o livro não tem apenas os meus textos, poesias, contos, tem também algumas coisas que estavam acontecendo no país e no mundo ao longo de 2020, que é para contextualizar um pouco a ideia de cada texto. Por exemplo, aqui tem aquela Vidas Negras Importam, protestos, coisas políticas. Tem várias notinhas de rodapé que é para que o leitor faça uma ligação. Aí, ó. Dados, tem alguns dados, estatísticas, que é para o leitor fazer uma ligação entre o que estava acontecendo naquele momento e que, de repente, pode ter me levado a escrever determinado texto, inspirado em alguns fatos. A pandemia instigou a criatividade, mas ela instigou principalmente, assim, possibilidades, rotas de fuga, né? A gente precisava de rotas de fuga, principalmente para quem se manteve confinado dentro de casa. Eu, por exemplo, eu estava sozinho, então eu tinha minhas rotas de fuga. Minha principal rota de fuga era a internet, então eu criei um sarau online no Instagram, eu criei bate-papos, eu comecei a gravar meus primeiros vídeos. Então, mais do que a criatividade, ela instigou, assim, eu me possibilitar a descobrir novas potencialidades, novas rotas de fuga. Eu dei inclusive aula, eu nunca me julguei professor, eu dei aula de escrita criativa pelo Facebook para um pessoal de Angola. Então foram várias coisas que eu tive que aprender a fazer, sair da minha zona de conforto, descobrir coisas novas, e foi isso que a pandemia proporcionou para mim, principalmente, entre outras coisas. Esse livro, assim, de quando eu decidi fazer um livro com os meus textos de 2020 até se transformar no produto em si, demorou cerca de 5 meses, né? Que foi no final de 2020, dezembro, que eu tinha escrito tanta coisa que chegou no final do ano eu já estava com a cabeça cheia, não conseguia mais escrever, não mais pensar em nada. E eu falei, por que eu não pego todos esses textos que eu escrevi ao longo do ano e não transformo isso num livro, né? Por isso que eu digo que esse livro não foi
pensado para ser um livro, né? Ele foi montado, é uma montagem de todos os meus textos de 2020. E até a conclusão dele foram cerca de 5 meses, né? É um processo todo artesanal, faço o livro em casa, imprimo em casa, monto em casa. Então, cerca de 5 meses até sair o primeiro exemplar. Curiosidades sobre o processo criativo, assim, eu não me recordo nenhuma, mas o que eu posso dizer é que, sem eu perceber, ao longo de 2020, eu consegui relaxar e amenizar as minhas tensões e emoções através da escrita. E sem querer, eu vim a descobrir isso depois, assistindo alguns vídeos, que existe uma terapia chamada escrita terapêutica. Então, sem querer, eu pratiquei a escrita terapêutica, que você acaba desabafando, você não tem com quem conversar, então uma forma de você desabafar é escrevendo, ou fazendo outras formas de arte, de exercícios físicos, etc. No meu caso, foi a escrita. Então, sem eu saber, eu pratiquei a escrita terapêutica. Se vocês repararem, ó, cada texto, cada página do livro tem uma cara diferente. Ele é todo em preto e branco, ele tem papel reciclado e ele tem essa cara de fanzine, né, de zine, né? Cada matéria tem uma cara, dependendo do texto eu dei um tratamento especial de design que tinha mais a ver com aquele texto. E por que isso também? Porque essa pandemia trouxe para a gente uma reconstrução das nossas vidas, né? Então eu trabalhei durante mais de 20 anos com design de revista, de livros, então eu aprendi a fazer as coisas certinhas, com uma colunagem fixa, com todo um projeto gráfico que tinha que ser seguido, e a pandemia de repente bagunçou as nossas vidas e toda aquela vida regrada que a gente vivia foi meio que desmontada, tudo mudou, muitas coisas mudaram, a gente teve que repensar muita coisa, o modo como a gente via a vida, o modo como a gente fazia as coisas. Então, essa cara de zine e essa fuga dos padrões foi realmente uma coisa que reflete a nossa vida durante o período de pandemia. Essa desconstrução dos padrões. Então, esse livro realmente... Eu que era designer, que fazia as coisas todas seguindo um padrão específico, um projeto gráfico. Essa revista tem esse tipo de letra, esse tipo de design. Eu me permiti desconstruir todo esse processo que eu aprendi ao longo de muitos anos de design e fiz uma coisa muito mais solta, muito mais livre. Era como se eu estivesse realmente repaginando a minha vida, repaginando o meu modo de encarar a vida. Bom, essa é a parte mais interessante do livro, que é o processo de produção do livro, né? É um processo totalmente artesanal, porque como a gente teve que passar muito tempo dentro de casa, fazendo as coisas dentro de casa, quem pôde, né? No meu caso, eu estava sozinho em casa, então eu escrevi muito e eu decidi fazer esse livro. E eu comprei essa prensa caseira, então eu estou montando o livro em casa. Eu escrevi, eu revisei, eu fiz tudo. Eu fiz a capa e aqui, olha aqui, já está no processo de colagem da capa. Eu tenho 5 segundas capas que o leitor pode escolher entre 5 opções de capa. É um livro um pouco personalizado. São 5 opções de uma segunda capa, né, no caso. E aí ele tem todo esse processo caseiro, artesanal, né, que é meio um reflexo assim, do isolamento social, que a gente teve que fazer muitas coisas dentro de casa. Então, eu decidi que esse livro tinha que ter a cara do isolamento social. Era um livro que tinha que sair aqui de dentro da minha casa. Então, por isso que eu comprei essa prensa, eu comecei a fazer o processo todo artesanal no meu Instagram, Angelo Asson. Tem vários vídeos lá que eu mostro o processo passo a passo, o processo de impressão, que é impresso aqui em casa, em papel reciclado.
depois tem o processo de dobra dos cadernos, depois tem a parte onde eu costuro os cadernos, depois eu colo os cadernos, são 8 cadernos de 16 páginas cada um, e depois finalmente tem o processo de colagem da capa. Então é um livro que reflete muito esse período de isolamento social, é um livro todo em preto e branco, porque em 2020 parece que a nossa vida perdeu as cores, então o papel reciclado é em respeito à natureza, e então é isso. Eu decidi fazer um livro que é a cara da pandemia, desde o nome, textos e processo de produção. Mania literária é escrever, né? Escrever, ler. E a minha mania literária talvez seja o meu perfeccionismo, que foi o que me fez atrasar bastante o processo de produção de Transbordamento, porque teve dia de eu ficar em cima de um mesmo texto o dia inteiro, porque eu encanava com alguma palavra, eu encanava com alguma frase, reconstruía o texto, principalmente na introdução e no texto de finalização. Mas em todos os textos, eu com o meu perfeccionismo, isso me fez atrasar bastante. Tudo bem que eu não tinha um prazo para lançar o livro, mas isso postergou bastante o começo da produção de Transbordamento, o meu perfeccionismo. Bom, para terminar, eu vou indicar o livro de uma amiga minha, Elis Murad. O livro chama As Escuras. Eu vou ler aqui uma breve sinopse para vocês. É uma história narrada por um jornalista que viaja por vários países árabes a trabalho e para conhecer as suas origens, né? E nessa trajetória toda, ele embarca numa aventura amorosa com 3 belas mulheres. Então, Elis Murad, ela está no Instagram, e o meu livro, Transbordamento, você encontra também, você pode me pedir pelo Instagram, Ângelo Asson. Só não pode ter pressa, porque ele é um livro que é montado manualmente, um por um, artesanalmente. Então você não pode ser uma pessoa apressada, porque ele não vai chegar no dia seguinte, ok? Até lá! Que trabalho sensacional esse, né? Cara, esse livro, essa forma que ele escolheu para escrever, juntando fatos históricos, né? Uma linha do tempo desse primeiro ano de quarentena, esse ano de 2020 tão louco para todo mundo, em que ele pega fatos que ocorreram para linkar, né? Para contextualizar o que ele escreveu nesse período. É uma coisa muito bacana e acaba sendo um recorte histórico, né? Desse momento que a gente está vivendo. E a forma artesanal também que ele resolveu fazer, né? Essa coisa de, além da escrita ser um processo, né, intelectual e artesanal, por que não? Ele também escolheu ele mesmo produzir, né, confeccionar, encadernar cada livro. Então, quem adquirir o livro vai estar adquirindo uma peça única, porque cada uma, né, vai ter ali uma costura, alguma coisa que vai ficar um pouquinho diferente e que faz esse livro ser mais especial ainda. Então, no canal dele, eu vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo. No canal dele tem um videozinho curto mostrando como que ele monta o livro, como ele faz a encadernação. Eu vou deixar aqui para você poder assistir. E também o link para poder adquirir o livro, se você ficou interessado em ler esse trabalho do Ângelo Asson e conhecer os outros trabalhos dele também. Eu vou deixar aqui, na tela vai ter o e-mail dele, mas na descrição do vídeo vai ter o link da rede social, do canal dele no YouTube e também o e-mail dele para poder adquirir o livro, tá bom? E a minha dica desse episódio é para leitores e escritores, né? Eu vou falar um pouco sobre uma rede social para pessoas que são amantes da literatura. Eu já tinha meu cadastro há um tempo, fiz meu cadastro há algum tempo nessa rede social, né? Nessa plataforma, que agora também tem um aplicativo para celular.
E eu larguei de mão durante um tempo, confesso, e agora eu vou voltar a usar, até para organizar um pouco mais os meus livros, enfim. Eu vou falar para vocês do Scoob. O Scoob é uma plataforma, tem um site e agora tem um aplicativo em que você se cadastra e você pode organizar a sua biblioteca virtualmente. Você coloca lá todos os livros que você tem. Tem a facilidade que se o livro tiver o ISBN, você consegue cadastrar pelo ISBN, então é mais fácil, que aí vem todas as informações da ficha técnica do livro. E aí você marca o livro como lido, não lido, gostaria de ler, gostaria de comprar, abandonei, que são os calos literários. Então assim, e além disso, como é uma rede social, pessoas podem te seguir e você pode seguir as pessoas. E se você conectar ele àquela rede lá, o Cara Livro, né? Você consegue ver quais os seus amigos que já estão cadastrados no Scoob. E aí é bem legal porque você pode avaliar o livro que você leu, então e também pesquisar algum livro que você queira ler, ver qual é a avaliação que as pessoas estão dando para o livro, pode escrever resenha. Então, assim, é uma boa dica para os escritores, né? O escritor, além dele colocar a biblioteca virtual dele, os livros que ele tem de outros autores, ele pode incluir os livros dele, né? Nessa plataforma e pedir para os leitores, as pessoas que compraram o livro, avaliarem e escreverem pequenas resenhas. É uma boa forma de divulgar o seu livro, né? Que é numa plataforma aí que muita gente tem acesso. Talvez pessoas que você nunca alcançaria podem alcançar aí o seu livro e a sua biblioteca. E eles lançaram há um tempinho, eu não sei quanto tempo, porque eu estava afastada da rede social, né, da Scoob, lançaram agora uma abinha que é de troca de livros. Então lá no site explica direitinho como faz para você poder trocar livros com outras pessoas. Então você aí que gosta de dar aquela circulada na sua biblioteca, não está a fim de gastar dinheiro comprando novos livros, ou enfim, ou tem um livro que é difícil de encontrar, quem sabe aí no Scoob você encontre alguém querendo trocar esse livro por um outro. Então, dá uma circulada na energia da sua estante aí, daqueles livros que estão empoeirados, manda para casa de outra pessoa e recebe novos livros para poder ler. Então, essa é a minha dica desse episódio. Eu vou deixar aqui na tela, né, o nome do aplicativo, da plataforma, que é Scoob, que é Books em inglês ao contrário, né? E também na descrição do vídeo, para você poder acessar e se cadastrar, me procura lá, né? Eu vou deixar também aqui na tela qual é o nome que eu estou usando lá. Se eu não me engano é Daisy Santos mesmo. Acho que eu consegui colocar, porque eu tenho há bastante tempo que eu parei de usar. E aí vamos trocar ideia por lá, eu acho bem bacana, é uma plataforma legal e é um incentivo aí a quem gosta de trocar uma ideia sobre literatura. E se você conhece alguma iniciativa aí que apoia a literatura, que apoia a leitura, né, incentiva a leitura e a publicação de livros, enfim, manda para mim aí pelo euquefiz@revoluta.com e a sua dica pode aparecer aqui no programa, tá bom? Então, quero agradecer a todo mundo que assiste, compartilha, comenta nos vídeos. Siga o Portal Revoluta no Instagram, tá bom? Porque lá sempre rola um mini spoiler do que vai rolar aqui no Eu Que Fiz, tá bom? E compartilhe com os seus amigos, divulgue. E como eu costumo dizer, só arte salva. E ouse abrir um livro para poder conhecer outros universos, outros mundos e se encantar com histórias. Então, até o próximo episódio. Um beijo e tchau!